noite! Começa agora mais um Lente Esportiva, o Lente de Saia, segunda edição. Hoje a gente tem aqui dois convidados que se movimentam bastante, alguém que teve aí 2 filhos e está correndo, ganhando títulos, né? Provas. Se eu fosse você, não saía daí que o programa tá bem bacana. Para me ajudar a apresentar esse programa, a nossa amiga aqui, Mega Hair, ela correndo nas pistas e fazendo bonito no drifting. Boa noite, Renata. Boa noite, Lu. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira de Lente Esportiva de Saia. E vamos correr, né? Dessa maneira diferente. Hoje não é de carro, é a pé, mas é corrida do mesmo jeito. Tem adrenalina da mesma forma, exatamente. Né? E também agora para ajudar a gente aqui, o nosso terceiro elemento, né? Boa noite, Bruna. Boa noite, Luciane. Boa noite, Renata. Hoje a adrenalina aqui tá um pouquinho menor. Segundo dia já estou mais calma. Boa noite os convidados. Entre em contato com a gente, pessoal, pelo alvivo@netserviços.com.br, também pelo Twitter, @lentesportiva e facebook.com/lenteesportiva. É isso aí, mande seu recado aqui para Renata. Mande seu recado aqui para Bruna, que hoje ela tá bem mais calma, né? Ela já teve aí a estreia dela no programa passado, ela tá calminha, tá toda pronta para responder as suas perguntas, aí ler no ar também, né? Bom, hoje a gente tem aqui um casal que é praticante de corridas, né? Maratonas, estava até um impasse aqui para decidir exatamente como é que a gente ia chamar ele. É um casal que se exercita, que faz bonito, quando participa das provas consegue aí sempre algum resultado que é bem assim expressivo, né? Não é fica lá no lugar 300, tá no pódio, fica em 30º lugar 300, sabe? Apresentadora que não sabe falar. Como é que eu falo 300 na ordem? Saber. Alguém sabe? Eu pulei da hora. Lugar 300, é isso aí, você de casa entendeu, né? Aqui com a gente, o Renan Alcântara dos Santos, maratonista. Boa noite, Renan. Meio maratonista é o recorde, mas corredor de rua. Boa noite a todos. Sabe dizer pra mim, se você chega no lugar 300, é o... Se conseguir, o importante é sempre chegar, né? E a gente brinca, o pessoal, na verdade, sem me aprofundar de uma maneira técnica, porque nem posso e nem tenho uma formação para isso, mas o que te faz parar na corrida não é a distância, sim a velocidade. Então, se você quiser sair muito forte, com 100 metros aí você já está com a língua de fora, né? Então, a gente vai chegar numa maratona e, por enquanto, ainda já disputei provas de 21 mil e 100 metros, né? Então, é meia maratona. E o difícil são os 100 metros finais, né? 21 quilômetros é fácil. Os 100 metros é o que mata. É brincadeira. Para alguém aqui que não consegue correr um quarteirão seguido, meu Deus. É só né? Começar. Você de casa viu que vem por aí? Sentiu só o naipe do que a gente tem? Não sai daí que o programa está muito bacana. E junto com o Renan, a gente tem também a presença aqui da Gláucia, que é a esposa do Renan, né? Boa noite, Gláucia. Seja bem-vinda. Boa noite, Lu. Obrigada pelo convite. A gente tem uma paixão louca pela corrida e acho que acaba tendo os resultados por isso, né? E a gente quer compartilhar isso com vocês. Tá certo. E, Renan, vamos começar por você, né? Você não é um atleta profissional, você tem uma profissão, né? O que você faz? Como que é o seu dia a dia? Eu sou oficial da Polícia Militar, sou primeiro tenente, trabalho aqui na cidade de Americana desde que me formei em 2007. Na verdade, desde 2000, né? Trabalho na área de segurança pública, fui guarda municipal aqui em Americana também. E paralelo aí ao meu serviço e uso até como uma terapia, a gente acaba correndo, disputando provas e comecei de 2010 para cá a disputa de provas e não parei mais. Tá certo. Agora para descansar, né? O pessoal brinca que acho que se começar a correr e não parar mais, você vai embora, né? Nunca mais volta. Como que a corrida surgiu na sua vida? Surgiu... Quando eu acho que na quarta série, terceira ou quarta, o pessoal foi correr em um campo e eu lembro que na época eu tinha dado uma volta, acho que no segundo, terceiro colocado da molecada, mas não tinha ninguém para de repente falar o que é esse magrelinho correndo aí, né? Se ele tem fundista, se vai ser velocista, então de repente não me aprofundei porque não teve de repente um olheiro, um parente ou um professor que de repente me colocasse aí no mundo da corrida. Então descobri isso 20 anos depois, quando ingressei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Lá nós tínhamos provas 2 vezes por ano de educação física, entre as 30 matérias que a gente tinha lá. E nessa prova eu corria só quando valia a nota, né? Então via o pessoal correndo, até mesmo por esse chassi aí que eu possuo, né? Nem pode ficar
queimando muita gordura, né? Então, o que eu fiz? Eu descobri que nas provas o que eu precisava para tirar uma nota aí razoável, eu não treinava tanto. Só que aí o pessoal, chegou também o professor na época lá de educação física, perguntou se eu queria correr, se eu quisesse, ele ia passar algum treinamento para melhorar a minha corrida, a técnica de corrida, e eu corria de corrida. Então também não quis. Corria de corrida. Durante os 4 anos, praticamente eram provas de 4.000 metros, tinha que fazer em 16 minutos e 30 para tirar 10. Então o pessoal, no geral, né? A grande maioria sofria para, de repente, tirar uma nota próxima a essa. Então, eu conseguia fazer dentro desse tempo, mas também não levei a sério. E em 2010, no aniversário do meu filho, fui convidado por uns amigos, aí não queria ficar enchendo bexiga lá e arrumando cadeira, daí eu fui correr. E aqui em Americana, foi na corrida Superação. Então, eu lembro que em maio de 2010, cheguei em 10º lugar nessa corrida e achei que eu era corredor, né? Aí aconteceu logo na segunda corrida, em Piracicaba, eu peguei pódio, fiquei em 2º lugar no geral, aí acreditei mais ainda que eu era corredor, mas aí a gente vai correndo e vendo quem realmente corre, aí vê que você não corre nada não, você corre bem perto de quem não tem tanto uma genética. Então a genética ajuda, o treinamento também, força de vontade, só que na verdade, se você for disputar com o pessoal que é Elite A, a gente é aspirante a uma Elite B da corrida. Ou seja, mais ou menos fazer cada quilômetro, numa corrida de até 10 quilômetros, uma média de 3 minutos e 20 a 3 minutos e 30. Agora a Elite corre a 3 minutos o quilômetro. Então, nem em treinamento de tiro, às vezes a gente consegue sustentar. Então, maratonista keniano, nós temos aqui o representante brasileiro e campeão sul-americano é o Marilson, né? Então, ele consegue, é um branco que consegue correr junto com os negros lá. Então, na maratona da Olimpíada, aí teve a ótima posição dele, a classificação dele. Então, ele é o nosso representante maior. Mas eles correm durante 42 quilômetros, mantendo 3 minutos a média, 3 minutos cada quilômetro. Então, é sobre-humano aí, não dá para comparar. Mas então é isso. Vamos então à sua história, como começou, como que você descobriu? Então, eu sempre pratiquei muito esporte. Meus pais ensinaram, assim, desde pequenos eles participavam de tudo com a gente. Então, eu já treinei mesmo vôlei, futebol, já joguei handball, já treinei kendo, amava kendo, e treinei atletismo. Isso foi com meus 15 anos. Treinei na equipe de Americana. Aí depois eu fui trabalhar, fui fazer faculdade, parei firme, mas eu sempre arrumava um tempinho para correr. Você, quando era pequena, praticava outros esportes, mas você via na corrida alguma coisa a mais? Ou era um esporte como qualquer outro? Eu percebi que a corrida sempre era o que guiava o esporte. Eu amava futebol, mas eu gostava de correr no futebol. Tinha essa coisa assim E, de certo modo, por eu sempre correr, ajudava nas outras modalidades, né? Que futebol, correr é ótimo, né? No kendo também ajudava, então... Resistência. Era uma coisa que, paralelo aos outros esportes, sempre tinha corrida. Então, me animava por isso também, mas a paixão pela corrida sempre foi junto ali. E, Renan, você praticava outros esportes? Não, tudo é igual o Pato, né? Que fala, fazia de tudo, só que mal. Só que a única coisa que eu sou péssimo mesmo é basquete. Então, Péssimo. Quando eu tinha 18 anos, logo vai fazer 20 anos que eu tinha 18, né? Então era relativamente alto. Então há 2 décadas atrás, quem tinha 1,85 m, perto da população, hoje a molecada com 13 anos está enorme, né? Está passando dos 2 metros. Então, todos falavam, você não vai jogar basquete, por que você não quer jogar basquete? Só que eu nunca nem consegui fazer um arremesso, né? Então nunca tive muita afinidade para futebol, para basquete, fazia de tudo. Em tudo, eu jogava bem, mas nada brilhante. Então acho que o que despontava mais era a corrida, ainda assim não foi lá grande coisa. Aí depois na faculdade que eu fui fazer, a faculdade de artes plásticas, também não tem nada a ver. Lá o povo me achava, o que você está fazendo aqui perdida? Que eu chamava todo mundo para correr, ninguém corria comigo. Era assim, eu ia sozinha. Todo mundo queria beber cerveja, mas ninguém queria correr. O povo tirava muito sarro, assim. E eu fiz o Unesp, né? E tem os Inter-Unesp.
eu participava, teve o último Interunesp, que eu estava no último ano, eu participei e ganhei 3 medalhas na corrida. Foi tudo prova seguida, assim, 1.500, 800 e 400, ganhei medalha. O povo não acreditava. E assim, nunca que investi muito, mas é aquele gosto de participar, de correr, mas não foi atrás. Depois terminei a faculdade, já casei, arrumei os filhos. Aí agora que está retomando tudo, a gente conseguiu encaixar os tempos, as crianças, então estamos voltando, né? E isso anima muito. Bruna, tem participações aí com pra gente? Tenho várias participações hoje, inclusive se sua participação não for respondida aqui, depois os atletas vão entrar em contato com vocês. Então, primeiro aí, o Celso de Hortolândia quer saber o que os quenianos têm que ninguém consegue vencê-los, qual que é o preparo deles? Existe. Eu sou um leitor aí, né? Então, no conhecimento, o que a gente percebe é o biotipo deles, né? Então, o biotipo, não sei agora se é a predominância de fibras brancas ou vermelhas, que um é para mais resistência, a outra velocidade. E o local também, o estilo de vida deles, eles correm com mochila nas costas para trabalhar, para ir para a escola, então vão correndo, volta correndo, e além disso, e a altitude também. Então, o Marilson, o Frank Caldeira, que agora está aqui na região, está em Campinas, ele representou o Cruzeiro por muito tempo e representou muito bem o Brasil nessa última maratona de Londres, então agora ele está voltando, falando com mais foco, segundo palavras dele mesmo, menos mídia e mais foco mesmo para a corrida, né? Então, o que acontece? Em fase de preparação, os atletas brasileiros, aqui no Brasil, vão para Campos do Jordão, que é um local de altitude. Então, segundo, lá aumenta, não sei se é também agora, tudo fala os dois, aí não vai errar, né? Ou glóbulos brancos ou vermelhos. Então, aumenta a quantidade, então ele tem uma melhora significativa na oxigenação e na troca de gases aí na respiração durante a corrida. Então, essa é a diferença. Então, genética e o local onde eles treinam, que melhora muito. Tá, falando ainda sobre isso, então, o José Maurício de Santa Bárbara mandou por e-mail pra gente qual que é o preparo físico que deve ter antes de iniciar a corrida. E a Fabiana de Santa Bárbara do Oeste também quer saber qual a melhor maneira de respirar durante a corrida. Então, agora eu tenho a dica de um mestre, né? O André Jimenez Zappi, né? Que foi o primeiro técnico meu, ele já há muito tempo, já foi técnico da Gláucia, né? Eu treinei atletismo. Há uns 30 anos, quando ela... Eu tinha 15 anos naquela época. Então o Zappi, que é o técnico e revelador de talentos aqui de Americana, tem muitos atletas aí também com índices nacionais, até sul-americanos. Então ele sempre falou, muitas vezes a pessoa tem costume de correr e achar que tem que respirar na sequência da passada. Ou seja, ele bate o pé, solta, puxa, solta. Então ele fica respirando. Então muitas vezes coincide, acho que do lado direito aqui, hoje eu estou achando tudo, né? O baço. Então se coincidir na hora que a pessoa está batendo com o pé direito e soltando o ar, vai exercendo uma pressão muito grande no baço. Olha, eu aquela descobri dor, por que eu sinto essa dor toda tá vendo? vez. Então, ele fala, na corrida, com exceção de se for o velocista, então não dá tempo de você, na hora é mais que automático, embora tem técnica para tudo. Mas na corrida em si, o ideal, independente da passada do seu ritmo, respira e solta, independente da passada, e deixa fluir, é óbvio. Você tá correndo e respira. Agora falar que tem que respirar pelo nariz, soltar pela boca, chega uma hora que malemar você consegue beber água, no caso da gente que nas provas a gente corre no limite, corre praticamente no limite, você dose, é óbvio que não vai sair uma prova de 5 quilômetros, a gente sair no mesmo ritmo de um tiro de 100 metros, um tiro de 200, então você dosa, mas está no limite. Então a respiração tem hora que é só pela boca mesmo, só que evitar no trote a pessoa achar que tem que ficar soltando toda hora que bate determinado pé no chão. Começou a doer? A dica é muda a respiração e começa a soltar o ar a hora que bater o outro pé então.
Então tinha o pessoal fala no mais antigo, né? Pega uma folhinha, coloca um matinho. Eu falo, só de você, às vezes, esticar para pegar o mato, baixar, levantar a camiseta, você dá um fôlego, você faz um alongamento. Respiração, Então, não é a psicológico. simpatia, né? Exatamente. Então essa é a dica aí do mestre Zap aí quanto a isso. E o preparo físico também não é simplesmente sair correndo, né? Tem que ter um condicionamento, senão acaba Sim, acabando. só que não é esse bicho de 7 cabeças também, que muita gente fala, mas eu não consigo correr. Então, o andar é natural. Então, o correr, um ortopedista falou que há incidência, de repente, de corredores terem problemas, de repente, de coluna, de articulação. Você exige mais, porque ele falou que o natural do ser humano é andar e não correr. Só que o ser humano se adapta a tudo. Nós temos na equipe Triaction que o meu recorde de natação, 200 metros, acho que com 300 metros eu morro afogado, mas o pessoal nada 3 quilômetros em alto mar, no Ironman. Em 1 minuto, 2 minutos fazem a transição para a bicicleta, pedalam 180 quilômetros, depois saem da bicicleta, já fazem a transição quase que correndo, trocando tênis e correm uma maratona, 42 quilômetros. Na última prova que tivemos o Mundial no Havaí, o vencedor, ele é australiano, acho que é australiano, ele fez em 8 horas e 12 minutos, 8 e 12, 8 horas e 19 minutos, em ritmo muito forte. Então, por falar que eu não aguento correr 1 quilômetro, é só começar. É óbvio que tem a pessoa verificar com um médico, com um cardiologista. E se eu puder dar um conselho também, procure um profissional na área de educação física. Porque nós vemos muita planilha em revistas, só que da mesma forma, não existe uma planilha. Imagina a pessoa não procurar o médico e sair uma planilha de medicina, dor de cabeça, de tanto em tanta hora, qual o remédio. Então, eu creio que é a mesma coisa de correr. Às vezes, o técnico, o profissional nessa área, vai verificar com a pessoa. Se ela fez um check-up, está tudo ok, o que vai acontecer? Vai corrigir a passada, vai corrigir a respiração, vai fazer de forma gradativa, porque não adianta pegar, eu quero começar a correr, então eu vou correr o máximo durante 20 minutos. A primeira experiência vai ser traumática. Então, se você não conseguir correr, você vai ter que caminhar. Se a pessoa está com sobrepeso, ela tem que muitas vezes fazer uma outra atividade, com natação, uma caminhada, bicicleta, que não tem impacto, para o sobrepeso não prejudicar a articulação, o tornozelo. Então, é tudo isso. Existe uma preparação, mas, gente, a gente só vê benefício, não vê ninguém reclamando não, mas às vezes um joelho um pouco gasto aí depois de 20, 30 anos de corrida, mas o pulmão, o coração, o sistema cardiovascular, a melhora é demais. E a gente tem umas fotos aí para mostrar o nosso amigo aqui, Renan, em ação. Isso aí foi a primeira corrida, eu correndo de blusa, achando que é frio, né? E depois eu abri na chuva, foi na integração de Campinas do ano retrasado. Então, isso aqui é uma subida. É uma subida, mas a subida fica pequena. Depois a gente faz uns treinos, igual na subida da Fibra aqui em Americana, que é 1 quilômetro de subida mesmo. Só que geralmente a gente fala, você é o que você treina. Se a pessoa não treinar a subida, vai sofrer. Essa daí foi em Araras, também saiu numa subida. Essa foto aí virou um adesivo, Sai né? na subida já? Já saiu na subida. Que Aí essa aí foi a chegada, a gente subiu isso aí e aí estava voltando. Foi uma das melhores corridas. Essa aí foi em Piracicaba, fiquei na categoria por faixa etária, consegui um pódio. Essa daí foi 1 hora e 19:45. Foi minha primeira meia maratona e é meu recorde, né? Porque só teve essa prova. Essa aí foi na Polícia Militar. Em primeiro lugar aí é o Israel dos Anjos, ele é representante, ele é soldado da PM e representante do Brasil em Sul-Americano de Cross Country. Então, perder para ele, né, não é obrigação, né? Então, na verdade, Esse, Glaucio, esse Esse é elite. Esse elite. Ó, o Igor Batatinha, essa foi a segunda corrida, que eu achei que eu era corredor mesmo, mas na verdade não tinha... Foi isso que te estimulou também, Estimulou, né? não ajudou assim. Viu que tem aptidão. Essa aí é o Magno, é o nosso amigo aí de longa data, desde 2010, então conquistamos bastante. É um Aquela dos anterior, professores da equipe, a foto anterior, não sei se... Volta a foto pra se gente. puder. Isso aí ele me chamou logo no começo que eu estava correndo e acho que ele queria me matar, né? Que teve esse revezamento 30 anos do shopping em Guatemi e por isso era um revezamento de 30 quilômetros. Então o que aconteceu? Era individual, em dupla ou quarteto. Aí em dupla cada um correu 15 quilômetros, também subida e descida lá perto do shopping e com 185 duplas a gente chegou em segundo.
Então foi surpreendente também. O Magno corre há 20 anos, né? Nossa, então tô aprendendo com ele. Uma lenda de Americana. Estou aprendendo. É professor de corrida da Triact, um dos. Essa daí foi em Tupi, é uma corrida de cross country perto do Horto Florestal. A gente ficou em 3º lugar na categoria também. É legal as paisagens que a gente vê também. Esse horto é lindíssimo. Tá tempo. Essa aí foi uma corrida em Campinas, né? A gente ficou em 2º lugar também. Campinas tem muita corrida. Essa é uma corrida da Polícia Militar, Pedro Dias de Campos, fiquei em 2º lugar na categoria militar, foi em Sorocaba. Essa foi a corrida contra a pedofilia, se alguém puder dar uma seguradinha, aquele pedacinho parece uma bolinha de lã lá, é a Beatriz, é uma das nossas filhas. Tem 2 filhos. Uma dos nossos... um casal, então foi o primeiro pódio aí que a gente levou. Fiquei em 4º, 5º lugar. Então era uma iniciativa boa aí Mas as crianças adoram de combate à pedofilia. Essa aí é o pódio da Glaucia. A segunda corrida dela com a camisa da Triact, uma assessoria esportiva que a gente faz parte. E ela conseguiu, foi no domingo passado em Nova Odessa. Então eu fiquei em 2º lugar no geral, a Glaucia em 7º e ficou na categoria. Essa daí, se alguém puder dar uma segurada, esse primeiro colocado, ele é soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não sei se o pessoal vai lembrar aí pela foto dele, mas eu falando aí, o nome é Leandro Prats. Ele foi o brasileiro que ficou pegou o ouro no último sul-americano, acho que foi na Colômbia. Então ele ainda teve uma discussão quanto na chegada. Então foi na foto mesmo o sprint final. Então ele foi 1.500 metros, ele é ouro. Então, mesma coisa, perder não é perder para ele, é fazer estágio. Show. Então, nós disputamos lá na Escola de Educação Física, é um campeonato da Polícia Militar. Isso aí é um cantinho lá no meu serviço, eu brinco, falo que é o santuário, né? É uma pequena lembrança. Hoje em dia, corrida de rua, toda corrida, a medalha é finisher. Ou seja, então às vezes a pessoa vê esse monte de medalha, desse porta-medalhas, acha que, nossa, mas você ganhou tudo isso de medalha. Na verdade, nós disputamos tudo isso de provas. Na verdade, é isso mesmo. De 2010 para cá, eu disputei 35 provas. Então dessas 35, consegui 15 pódios. Eu falo conseguimos, né? Porque tem toda a equipe e até a torcida. Então no Facebook a gente posta o pessoal ajudando. Então é uma responsabilidade. Essa foi a primeira meia maratona, né? Foi em agosto, da ASICS, 21.100 metros em São Paulo. A gente queria chegar em 1h24, correr uma média de 4 minutos o quilômetro. Conseguimos um ritmo bom aí, corremos a 3 minutos e 47, foi surpreendente. Essa medalha é para os 100 primeiros, os 4.000. A gente chegou em 52º e agora a preparação é para domingo. A gente vai estar embarcando para Brasília e tentar bater esse recorde aí. Isso aí é na véspera dessa corrida, todo o material. Qual que é a função ali? Como escolher um bom tênis para correr? Eu vi 2 tênis. Nós estamos vivendo... A pergunta é do Júlio de Rio Claro. Quer fazer? Vamos lá. Não, é isso Rio mesmo. Claro. Qual é o tênis mais adequado para a prática desse? O nosso amigo Thiago Pimentel, da equipe, ele já seguindo aí também daqui da região, ele é de Leme, o Ciro Violim, que é um triatleta consagrado. Em 2010, ele foi muito bem colocado no Mundial de Ironman, lá de Kona, no Havaí. E está mudando muito, né? O pessoal acha que tem que ter amortecimento. E descobriram que vão mudando. Tem uma tribo indígena que corre demais e foi ver eles correm descalço. Então, porque surgiu um tênis lá fora que é só... É o Fives, como se fosse os dedos, exato, né? O Thiago está correndo com esse. Maravilhoso. Por quê? Com isso. Você vai perceber, se você não tem costume de correr, de andar descalço, quando você vai pisar, você pisa meio que com a ponta do pé. Então, quando o tênis tem amortecimento, automaticamente você acaba aterrissando com o calcanhar. E no calcanhar, já mostraram, é um osso muito pequeno. Então, quando você fica descalço ou com um tênis minimalista, que é o que está voltando agora, e tem gente até questionando empresas, fabricantes de tênis, para falar como que você garante que isso aí é um amortecimento, é uma melhor corrida. Então, está voltando. Então, a moda agora é tênis minimalista, sem amortecimento, só para não machucar mesmo o pé, porque automaticamente, se você tentar aterrissar com o calcanhar, você não vai conseguir. Então, você acaba com a planta do pé dissipando melhor e não forçando muito. A gente prefere, quanto mais leve
mais flexível, isso facilita. Mais assim. natural. Mas deixar bem claro, enquanto não mudar, não prevalecer essa era agora que está entrando de tênis minimalista, o ideal é você verificar, fazer um teste da pisada, se você pisa. Se você é pronado, você vai pisar com o calcanhar para dentro, se você é supinado, vai pisar para fora ou pisada neutra. Então, é difícil lojas aqui, de repente, na cidade, não estou falando que não tenha, você ir, eu quero um tênis para corrida. Então, existe mais na internet, sites especializados, lojas especializadas, que você compra pelo seu tipo de pisada, se você quer um para prova longa, então tem que procurar um auxílio, mas o site às vezes até é autoexplicativo e tem teste de pisada que você faz na sua casa mesmo. E vamos falar um pouquinho da Gláucia agora, né? Que a Gláucia tem muita dona de casa que assiste a gente e às vezes tem filho, nunca mais vou praticar nenhum esporte, engorda um pouquinho, aí foi tudo pro saco, não volto mais. Você foi para academia, você foi para faculdade e lá você deu uma paradinha e mesmo assim você voltou fazendo algumas atividades. Tudo bem, foi, digamos assim, fácil, né? Como que foi quando teve a primeira gravidez? Assim que eu tive o Igor, a gente tentou fazer eu voltar a correr. Comecei a correr, foi alguns meses voltando a correr. Quando eu descobri que estava grávida da Beatriz, já estava de 4 meses e meio já. Correndo? Correndo, andando de bicicleta, loucona. Tomando vinho. Bebê, não sabia, né? Tava amamentando, tomando pílula e veio a outra bebê. Aí tive que parar tudo, aquela preocupação que já tinha barrigão, não tinha, né? Mas já estava avançada. Um dia você tem barrigão, viu? Eu estava uma barriguinha, mas já estava preocupante, né? Tive que parar tudo. Aí teve a Beatriz depois, com 2 bebês que o Igor tem, 3 anos e meio, agora. Ela nasceu, ele tinha 1 ano e meio. Nossa. A Beatriz agora está com 1 ano e 10 meses e o Igor está com 3 anos e meio. Então, a gente fala, são 2 bebês, em idades diferentes, mas são pequenininhos, né? Então, eu tive que parar totalmente. O que eu conseguia fazer em casa era jogar o pano no chão e fazer alongamento com os 2 juntos. Aí, fui voltando. E o Renan, como o Renan entrou na pré-equipe, eu ficava assim, eu quero voltar. Aí, no começo do ano agora, né, Renan? Eu me inscrevi para uma corrida sem estar correndo. Fui mal, quase morri, perdi pro meu pai na corrida. Aí fiquei triste, né? Aí eu falei, não, vou voltar. Eu comecei a correr sozinha, mas não tem, assim, aquele ânimo, assim. Aí eu falei, não, vou pra equipe. Aí conversamos com o William e tal. Ele fez um treino pra mim, o que eu treino 3 vezes por semana, no máximo dá 2 horas, mas normalmente é 1 hora de treino. Então a gente já combina certinho eu e o Renan e consegue fazer meu treino, fazer o dele e cuida das crianças, cuida da casa e faz tudo. E tem feito muito bem, né? Que Isso é interessante de falar pro pessoal de casa. não precisa ter Vocês não são atletas profissionais, têm a vida, né? Tem sua profissão. E como que faz para treinar? Cada um tem seu horário. Nossa. Tem dia que eu treino antes do Renan ir trabalhar, cedinho, aí tem dia que é muito cedo. Tem dia que eu treino depois, que ele chega, aí eu treino de tardezinha. Tem dia que treino de longão. Treino de longão são treinos mais de 10 quilômetros, que daí demora mais. Aí esse treino eu deixo as crianças com a minha mãe e vamos nós 2 correr pro longão. Certo. O longão é um treino de resistência, em que você corre num ritmo de 1 a 2 minutos acima do seu ritmo de prova, porque não basta, tem gente que acha que tem que correr forte, ele vai chegar na prova cansado. Então, para uma prova de 10 quilômetros, às vezes é o foco, aquela prova, a pessoa roda, a gente roda 51 quilômetros semanais. Então, em um mês, vai dar 200. Se for 3 meses entre uma e outra, você vai correr 600 quilômetros para se preparar para uma de 20. Então, a prova longa, segunda, nós tínhamos um treino de 18 quilômetros para fazer. Mas acostuma e passa rápido, rapidinho. E o treino da corrida é só mesmo a corrida em si? Ou tem todo um preparo antes e depois? Como que é isso? Sim, tem treinos. Tem dia que é treino de tiro. Por exemplo, ontem foi tiro no Centro Cívico, a gente foi treino de 1000, tiro de 1000, tiro de 1000 metros, né? 800 metros, 600 e 400. Tem dia que é treino de subir escada, tem educativo, que também é para coordenação, né? Mas muda muito. Desculpa. O treino muda muito. Então, esse treino
de tiro, para você trabalhar com o limiar aeróbico, é alto, então você consegue trabalhar e continuar correndo. Então, por isso que eu falo dar um tiro de 1 quilômetro, descansa 200 metros trotando, então não é parado, então 1 minuto e pouco, a gente vai trotar pouquinho, né, bem devagar até dar os 200 metros na pista, aí você dá um tiro de 800, por quê? Você vai estar mais cansado e vai tentar manter o mesmo ritmo que correu 1 quilômetro, porque você não vai conseguir dar um outro tiro de 1.000, de 1 quilômetro, senão você vai subindo o tempo. Aí descansa também em 600, então você vai mantendo e trabalhando. Agora, um tiro desse você tem que se preocupar mais com alongamento, porque treinos de tiro é perigoso, distensões e outras lesões. Agora, no treino longo, a gente fica 1h40, às vezes, correndo na terra. Por que na terra? É um local onde não tem tanto impacto, o solo não é tão duro e você não vai se machucar. Porque ficar correndo 21 quilômetros em treino, perigoso. 15 quilômetros no centro cívico. Você tem que ver paisagens novas. Não, fica às 11. Nós até temos umas fotos aí que acho que tem Não temos fotos, temos fotos. Podemos passar umas fotos pro pessoal de casa acompanhar. Aí, ó. Isso aí é um treino longo. Aí foi eu e a Glaucia, o primeiro que a gente foi pra cana. Eu fui na cana. Tá fazendo pose, mas a gente, o caminhão de terra passa, em vez de dar água, ele joga terra na cara da gente. Então, isso aí é a Glaucia. A subidinha, né? Subidinha. Uma subidinha, ela atrás, fazendo pose, a gente já tá com... essa aí é o segundo pódio dela, naquela corrida lá de Nova Odessa. Fala aí, Glaucia. Esse foi o primeiro pódio, depois o meu com a sogro equipe. acompanhou na corrida, levava a gente, começou a correr e pegou gosto também. Tem 63 anos, meu pai. 63 anos e corre e está ganhando pódio na faixa etária. Olha lá, também nessa corrida no Jardim da Paz. Segundo, Glaucia? Fiquei em terceiro na faixa etária. Sempre no pódio, né? Essa aí é esse é o meu porta-medalha. Vai encher isso aí. Tem que começar. Isso aí. A gente aqui acompanhando o dia a dia de um casal super atletas aí que estão sempre nas provas, né? Todas as provas que eu vejo lá no Facebook, vai ter a Glaucia, tá lá, o Renan tá lá. Tá certo. Ilu, vamos para um breve intervalo aí, pessoal de casa. Aguarde um minutinho, como a gente sempre fala, a gente vai e volta rapidinho. Fica aí, aguarde mais um pouquinho de maratona, né? No próximo bloco. De volta com mais um Lente Esportiva, hoje com os nossos corredores, aqui um casal de atletas. Se você está acompanhando o programa, você já viu que é um casal, né? Porque me chama de velha, não sei o quê, né? Aquelas alfinetadas típicas de casal. Muito bacana esse casal que está aqui, mostrando que se você quiser, você faz exercício mesmo. Se você quiser, você chega até o pódio, né? Renata, Bruna, temos participações aí com o pessoal de casa? Temos sim. Bom, a Bruna, minha xará aqui de Americana, querendo saber quantos quilos mais ou menos se perde durante uma corrida. Depende muito, eu tenho uma facilidade, até parado eu emagreço, né? Então eu nem posso pensar nisso porque vai começar a perder tendão. Mas eu fiz um treinamento longo de 30 quilômetros e eu perdi 3 quilos na época. Agora, em uma prova longa de Ironman, a gente já passou todas aquelas distâncias, o atleta chega, embora esteja se alimentando e comendo, ele perde 5, 6 quilos durante uma prova. Agora, se for, mas depende do organismo. Tem uma diferença entre homem e mulher? Mulher é cruel, né? Mulher é cruel. É muito desumano. Não, para mulher, a gente percebe assim, emagrece. É o jeito mais fácil de emagrecer é correndo. Mas não se compara com o homem. É cruel por esse lado. Mas libera, você pode comer mais, pode comer que vai queimar rapidinho. Já é um baita de um ponto positivo, né? Isso ajuda bastante. Falando em alimentação, o Rafael de Sumaré quer saber qual que é a alimentação ideal antes de uma corrida. Depende, né? O que se aconselha é não... Tipo, leite. Não é legal. O importante, de repente, antes de uma corrida, é você não mudar o seu hábito. Eu adoro leite, eu bebo leite antes da corrida. Mas todo mundo fala, você é louca. Mas é o seu hábito mesmo. Se for treinar muito forte, mas o ideal, de repente, no dia da corrida,
2 horas antes. Depois disso já não precisa tomar. O ideal é na véspera, igual fala, noite de massas, de uma maratona, de um Ironman. Véspera de corrida tem que ter macarronada. Tem que ter macarronada. É o carboidrato. Só que fala macarrão sem molho, um molho... mas vai com molho, com carne, a gente come tudo, já está acostumado. Mas antes da corrida, maçã, pera, uma fruta 1h30 antes. Não antes de sair e levar a banana para comer lá, que não vai dar certo. Geleia com pão, é muito... A geleia tem muito carboidrato com pão, então uma fatia, assim, então é carboidrato puro. Então você é o seu combustível, mas não adianta você tentar na manhã achando que vai encher a barriga e para gastar aquilo na prova. Fica tranquilo, come uma macarronada na véspera e no dia lá um gel de carboidrato 15 minutos antes. Se for corrida de até 5 km, às vezes nem água é preciso. Agora depende, se for corrida de 10 km, que o pessoal, a maioria, faz acima de 1 hora, então você passa em posto de hidratação, leva um sachê de gel no bolso da bermuda, então com 30 minutos você bebe, você toma o gel e já bebe água perto de um posto de hidratação, porque nas corridas a cada 3 km, 2 km tem um posto de hidratação. Então é isso, é não fazer nada diferente do que você já está acostumado a fazer, tá bom? E não comer muito antes, não. Tá certo, né? Fazer uma coalhada com leite lá não vai dar muito certo. Né? Carne de sol. Vocês falam muito aí da equipe de vocês, né? Triaction. Isso, Triaction Team. Você, Renan, teve 15 pódios em 35 provas. Isso. É bem expressivo, né? A Glaucia também voltou a treinar lá com o pessoal, começou a ter resultados, né? Qualquer um pode participar da equipe? Como que funciona? Como que é o esquema? É uma assessoria esportiva. Então é uma equipe, o proprietário, né, é um atleta também, o William Barbosa. Ele é de Nova Odessa, atualmente agora mora aqui em Americana. É um atleta que está indo agora para Cozumel, no México, buscar uma vaga para o Mundial de Ironman, dentro da categoria de 25 a 29 anos. Então ele é formado em Educação Física, é um mestre. Então ele sabe, sem demérito algum, para de repente o formado que não corre, mas ele corre forte. Então o que acontece? Qualquer pessoa pode entrar. Tem gente que fala, mas eu não consigo correr. Pô, você vai chegar lá, você vai fazer caminhada e você vai começar a trotar, então automaticamente. É uma equipe de triatletas, né? É de triatletas, mas tem muita gente que só faz corrida e tem gente de todos os níveis, faixa etária. Aí tem os treinos coletivos que juntam todo mundo. Aí tem um nível elite, assim, junto com a gente. Então isso anima, motiva. Você quer, não, eu quero ser igual ele, quero chegar nele, a gente quer fazer um treino parecido. Aí você fica achando que você tem um potencial para... E também o reunir, criar as amizades, isso é muito bacana. A equipe tem quase 100 atletas e como cada um, não é aquele negócio também... uma família não é aquele grupo que tem que sair, pô, se você não for correr comigo, eu não vou. Então você tem que criar, de repente, aquele hábito. Então você vai contratar, na verdade, este assessor, tem o pagamento e ele vai mensal, então ele vai te passar as planilhas semanais dentro da sua evolução, dentro do que você quer. Então não é igual a gente falou, uma planilha de revista. Corra 42 quilômetros em sua primeira maratona em 6 meses. Não é essa a mágica. Então, é cada pessoa, o que você está sentindo? Eu estou sentindo essa dor aqui, estou sentindo uma dor no joelho, então tira o pé essa semana, compensa nessa outra semana. Então, cada pessoa tem uma planilha e você vai seguir. Tem dia que você acorda, hoje eu tenho esse treino. Então não é todo mundo corre junto, não é um bando de corredores. Então, Cada um tem a sua planilha, mas a gente pode combinar. Vamos correr hoje junto? Você faz o que hoje? Por exemplo, eu fazendo um longão com o Renan, eu tinha que fazer 10. Naquele dia ele fez 18. Importante que não precisa ser de Americana. Então, já falei, triactionteam.com.br, você vai ver lá o contato. Então tem gente de Sorocaba que ele manda a planilha, só vai perder aquele calor humano da equipe, que isso é muito bom também, a vida social é muito boa. Igual eu falo, o clima de uma corrida é diferente de você ficar rodando, correndo. Sim. Quem nunca foi numa corrida de rua é apaixonante. Foi quando eu não gostava de correr, eu corri em maio de 2010 e não parei mais. Fugindo das bexigas. Fugindo da bexiga, não dá para descrever, só quem vai mesmo lá. E que você encontrou o Renan nesse meio aí, ou você já conhecia ele antes? Boa pergunta. Olha a cara dela, vermelha.
Nossa, A gente já se conhecia já, não foi na corrida. Embora no começo, quando ela estava me paquerando, né, tentando me conquistar, ela me levou pro Jardim Botânico a e... gente estava namorando, eu tentava levar ele para corrida, mas não conseguia. Estava começando ainda, eu ainda não tinha aceito ainda o pedido, né? Então ela estava paquerando, aí a gente foi correr Ele no Jardim tirava Botânico. sarro de mim, que eu falava da corrida, fazia piadinha. Mas eu fui pra... No começo a gente sujeita. Umas bexigas. Ou você corre comigo ou você vai encher bexiga aqui pra molecada. Aí Ah, ele- não tinha ainda, né? Se soubesse que ter filho, criançada. E também falando da equipe, deixar bem claro, às vezes a gente vê o pessoal que, os pódios, é expressivo e tal, então a gente corre dentro do nosso limite, e o que a gente corre forte em 5, em 10, de repente em 21. Só que se hoje, igual eu falei, for nadar, eu vou morrer com 300 metros de natação. Então a gente tem aqui americano, o Fred Alves, tem o Thiago Pimentel, que eu falei, tem o próprio William, o irmão dele, o Wellington, e muita gente, eu vou começar a citar nome e eu vou deixar de citar alguém, o pessoal vai ficar chateado. Então é gente que tem 5, 4, 5, 6 Ironman, prova de Ironman na bagagem, então o respeito nosso, então às vezes no treino essa pessoa não vai ser tão rápido, pode não acompanhar o meu treino, só que eu tenho que saber que ele tem uma história, então tem muita gente aí que está no triatlo há muito tempo, que levanta 4h30 da manhã para ir treinar aqui no velódromo de Americana, ao lado do Centro Cívico, tem gente, o treino de bicicleta é 180 quilômetros antes de um Ironman, ele fala, não, eu peguei a Bandeirantes e eu rodei 180 quilômetros. Fala, gente, é ir para São Paulo e voltar. Então eu nem ouso às vezes, achar que a gente pega uns pódios aí, a gente, eu tô bom, eu sou bom. Não é, a gente, igual eu falo, acaba treinando forte e na corrida eu falo, deixa eu ver até onde eu aguento, se tá bom o treinamento, e a gente vê que tá, e aí a consequência, chega o primeiro, o segundo, o terceiro e coincide a gente... O que a gente está conversando nos bastidores aqui, na corrida é o objetivo pessoal, é o que é te superar e não superar aquele que está do seu lado. Então a corrida num todo, você corre, tenta a superação e caso tenha no final alguém à sua frente, é claro que você vai querer ultrapassar ela. É a corrida de domingo em Nova Odessa, da Academia Atlantis, tem um grupo de corredores, a gente tem a Asa Corre, o Barnabé, o Silvano Lima Pinto, que está despontando, é um nome, ganhou a corrida Matilate, é uma corrida muito famosa. Então tem o Jefferson Tadeu Putrini, que é de Nova Odessa, que ganhou essa corrida. Então existe, que é também da equipe Asa Corre. Então tem o Lúcio Portela, que também tem a equipe. Então a amizade, não existe rixa, é o meu time, o seu time, esse é o melhor. Não existe isso, não existe. Treina com o Jefferson. Acho que a própria qualidade de vida, quem vai para a corrida, quem cuida do corpo, parece que a cabeça já ajuda melhor. Você não está pensando muito em ficar... então você está, exatamente, da ASICS é essa sigla aí. E a gente falou bastante da família, né? Vocês são um casal, a gente tem umas fotos aí dessa convivência do esporte em família. Ó, o Batatinha, na corrida de Começa com Campinas. Batatinha no o Igor. pódio. Pequenininho, ele vai nas corridas com a gente. Cheio de filho, a Glaucia grávida lá. Essa foi a primeira corrida do pai dela, né? Que ele foi com nós e correu, quase morreu, chegou quase morrendo e já acostumou de novo, pegou o vício também. Lá o meu sogro, cabecinha lá. Ele cabeça... sabe alongar, é o Zé Cebola. fazer exercício igualzinho. Um abraço aí, Gomes. Sai pra outra corrida. Adora medalha, igual medalha de ouro, ele fala. Essa foi aqui em Americana, corrida noturna. O dia que eu fui com eles de carrinho, eu me inscrevi para caminhada e eu não consigo caminhar, que eu sou afobada. Peguei os dois de carrinho e fui corri, acho que a Bia eu carreguei no colo uns 2 quilômetros com o carrinho. Básico. Que ela chorou que não queria ir no carrinho. Quando eu convenci, foi na subida, ali na corrida todos os dias. Aí eu fui correndo com os dois de carrinho, mas foi emocionante. O pequenininho gritava, rápido mamãe, rápido, e os dois gargalhando assim, o povo vibrando junto. Sim, foi 3 quilômetros com o carrinho, mas uma delícia. Né? É bom crescer, né? E com certeza vão ser 2 atletas, né? Deus queira. A gente também tem essa questão também, né? Que, infelizmente, eu percebo, voltar a falar do Jefferson, é uma pessoa que vive disso, exclusivamente disso, e a gente, de repente, vê as dificuldades enfrentadas, porque não é um esporte que dá retorno para a mídia, a corrida de rua. Então, qualquer corrida que der 300, 400 reais de premiação, a maioria dessas corridas que eu consegui pódio não tinha premiação em dinheiro, com exceção da Gazeta de Piracicaba, que foi surpreendente, eu chegar em terceiro no geral.
Mas o que acontece? Vem gente muito forte que corre, não digo a 3 minutos o quilômetro, igual a elite mesmo, os kenianos, o Marilson, mas corre para 3 minutos e 5, 3 minutos e 10. Então a gente que corre para 3:20, 3:30, a cada quilômetro ele vai abrir isso aí. Então abre 1 minuto, e 1 minuto é muito... muito longe, é bastante. Então, até fico... Se hoje, dentro da realidade brasileira, eu nem sei se eu torceria para o meu filho viver de esportes, porque no atletismo em si, é Marilson, igual eu já falei, é Frank Caldeira, o Solonei Rocha agora, ele era gari até 2010 e descobriu que tem... Que na maratona da ASICS, ele foi em meia maratona, essa que a gente participou, ele foi em segundo. Então, ele está despontando. Então, são 6, 7 pessoas que depois acaba indo para o mundo de assessoria. Então, porque viver da premiação, então tem que ter patrocínio, o pessoal está ajudando. Tem que ter o pé no chão, né, dessa realidade. Não vai conseguir sobreviver muito, não, infelizmente. Bruna, temos as últimas participações da noite aí? Temos, sim, participação do Fausto, de Americana, mandar um beijo para ele. Ele pergunta qual foi a corrida mais importante que vocês já correram, se sonham em participar das famosas maratonas em outros países e se possuem apoio suficiente para se sustentarem nesse esporte. Vai lá, Glaucia. Então, corrida mais... foi quando eu estava na faculdade, que eu fiz... Estava no último ano da faculdade, eu falei, vou me inscrever numa corrida. Nunca tinha feito isso. Você nem sabe essa história, né? Que bom, vamos conhecer. Aí eu fui, me inscrevi na corrida da USP, nem sabia chegar lá, mas deu tudo certo. Aí me inscrevi, fiz em 56, não sabia se era bom, se era ruim, porque eu não tenho essa noção. Naquela época eu não tinha, corria. Aí depois que vieram me falar depois que eu fiquei em quarto na categoria, eu nem sonhava, assim, foi muito inesperado. Que bonitinho. Mas assim, a longo prazo eu falo que eu quero treinar triatlo, que eu sonho desde criança, eu falo, eu estou na equipe certa mesmo agora, mas por enquanto eu sei que eu não tenho condições financeiras e tempo de conseguir lidar com tudo, né? Muita coisa, mas agora só a corrida já está sendo muito bom, assim, então tô tranquila. No meu caso foi essa da ASICS, foi a meia maratona, foi a primeira. É um percurso totalmente plano, então são 4 no Brasil, que é São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília. Então esse ano eu estreiei e vou conseguir correr 2 delas. E tem o diferencial que é a medalha top 100, que ela é banhada a ouro, mas não pelo ouro, né? Então a medalha em si é uma conquista, você acaba guardando aí com carinho, é suado, mas você olha lá e fala, poxa, foi conquistado mesmo. E a meta era chegar entre os 100 para conseguir essa medalha. Eu estava tão bitolado com essa, eu quero chegar entre os 100, vi no ano passado, tinha que correr a 4 minutos o quilômetro, fazer em 1h24, eu preocupado, achando que não ia dar, a ponto de, na USP, saiu no Jockey Club, então tinha uma reta muito grande e o retorno. Então, enquanto eu estava indo, eu já estava vendo os líderes voltando e eu comecei a contar. Você estava quantos tinha? Daí até que eu vi que eu estava em 85. Falei, meu Deus, eu não posso deixar 15 pessoas me ultrapassar, senão eu não vou conseguir a meta. Então é uma cobrança muito grande, a gente acaba se cobrando muito. A gente pensa muito também. E naquela de falar, eu não posso, falei, deixa eu tentar passar esses 2 aí, pelo menos para garantir. Aí fiquei 83, 82, 81, 70, 76 e fui desenvolvendo, quando eu estava em 14, 15 quilômetros, morrendo de medo de quebrar, né? Que a quebra é de uma hora para outra na corrida, seu rendimento de 3 minutos e 30 quilômetros, você vai para 4:10, 4:20, quebrou, já era. Então você se arrasta, não vai conseguir. Então por isso que você não pode sair num ritmo muito forte. Então tem que ser constante. Então nessa contagem para conseguir a medalha top 100, a gente acabou terminando em 52º, em 52. Então foi surpreendente. Muito e agora surpreendente. Domingo, de 4 mil corredores, agora em Brasília domingo, diz que lá o clima é seco, mas a gente vai tentar superar essa marca aí de 1h19:45, que é o que a gente tem. Mas todas são importantes. Vamos lá para as últimas fotos da noite, né? Que tem a categoria fraldinha, falando em família, né? Olha o Igor, primeira corrida lá do lado do São Paulino, de camisa vermelha, todo nervoso. Quando falou que ele ia correr um mês antes, ele mordia a unha do dedão do pé.
Tão Tanto- nervoso que ele estava. E a gente ia treinar, levava... Deu lá atrás no canto esquerdo. Levava ele para treinar também. Eu segurando ele, o coração dele estava muito acelerado, muito acelerado. E a Glaucia estava lá esperando ele. Eu tava tirando as fotos. Foi a largada. Impressionante, ó. A molecada foi, disparou. Ele tem 3 anos e 8 meses, o tamanho de criança de 5, né? Então ele ficou para trás, a molecada já bem mais ágil. Ele chegou em último. E o mais legal é que ele não... Ó a festa, ele fazia ele festa não ligou, com o ele pessoal. ria pro público. Ah, que bom. Eu falei assim, Renan, os pais estavam brigando do meu lado já para saber quem que ganhou primeiro e o meu filho não estava chegando ainda lá, todo sorridente, tirando, vendo, o Renan falou assim, achei que ele ia pra galera, assim, tão feliz que tava. Isso que vale, né? Mas que o hobby é esse, né? Você tem que fazer com prazer, ter prazer Ainda naquilo bem e não ter a cobrança de ser um atleta não tem que profissional. ser o campeão, tem que aproveitar, Exatamente. se divertir. A gente fala de maratona, mas a Glaucia eu vejo é uma ultramaratonista, cuidar das crianças, da casa, da gente e ainda ir lá e correr. Então é essa. É verdade, ela faz vários triatlons diferentes, né? Eu não canso, né? Já por si é uma maratona, né? E qual que é o estímulo quando você está praticando uma prova? Porque você está lá correndo, né? Por exemplo, para mim, não consigo correr um quarteirão, meu Deus, não estou chegando no fim. Vocês correm bastante tempo. Qual que é o estímulo? Tá lá correndo? Eu penso muito, eu penso nos filhos, eu penso na natureza, eu penso, o passarinho, o povo tira muito saco, eu vou postando no Facebook, os meninos riem muito que eu fico, o sol me acompanhou hoje, o vento me empurrou, mas eu sinto tudo isso mesmo. Aí o povo fica tirando muito sarro, né? Tá correndo devagar, se começar a correr muito porque forte, ele não vai ver passarinho, não tem. Mas eu gosto da natureza, eu gosto de um jardim botânico, que eu aproveito a natureza mesmo, vou conversando com os bichos, mas é um jeito de estar junto ali. Pessoa para pessoa, né? Pessoa para pessoa. Superação, tem mulher que vai correr, ou a gente quer correr para poder comer mais depois, né? Então, É aquilo assim, mesmo, na hora que você está pensando ali, se você pensar que você está cansando, a mente o mesmo, psicológico, a mente guia mesmo, o corpo. Eu trabalho muito, eu converso muito comigo mentalmente. Falo, vai, falta pouco. Tá cansado, você para, você vai andar. Você fala, não, tá faltando meio metro só. A gente fala assim, no meio da prova tem aquela subidona, Glaucia, é uma reta, é uma descida, mas é uma subidona. Mas você se doa no treino. Então eu falo, você é o que você treina, você é o que você come. Tá então, certo. se você treina forte, no treino de 8 tiros de 1 quilômetro com 45 segundos de descanso, e você manter o ritmo, no terceiro tiro dá vontade de inventar uma desculpa para falar para o treinador. Então, quando você insiste e fala, não, eu vou, agora de 5, o 3, o próximo já vai chegar na metade, já vai começar a diminuir, aí vai começar a faltar 3. Então, você vai trabalhando, eu trabalho muito isso. Ela fala que eu encho o saco dela, mas no longão eu começo na orelha dela. Eu falo, as meninas vão passar você, as velhinhas vão passar você. E as velhinhas passam, porque elas treinam mais que eu. Mas o estímulo é esse, de repente fala, não vou sofrer tanto na prova, às vezes fala, poxa, no final... Tem que por metas, assim, a gente mesmo tem que ter. É pessoa para pessoa, varia muito. Mesmo. Mas a qualidade de vida, gente, é acima de tudo. A corrida... A corrida você pode estar acabado, mas a cabeça fica em ordem, assim, a felicidade que vem não tem comparação. Endorfina, Sensação adrenalina de e dopamina. São essas três hormônios que saem a sensação de bem-estar. Começar a correr. Mas tem corredores e está crescendo demais o número de pessoas. Então, assim, a gente fica assustado, que eu falo assim, o seu amigo contou que anos atrás... É um corredor na Avenida Brasil, eu conheci ele correndo, comecei a conversar com ele, estava no ritmo. Ninguém corria antes. O pessoal jogava laranja, gritava pega ladrão, jogava lata de refrigerante. Nossa. Quantas vezes ele treinando se passava isso aí há 15, 16 anos, 20 anos. Agora todo mundo está começando a correr, isso é muito ótimo. Não adianta, igual eu falo pessoal, regime, remédio tal, volta, se for de repente para controlar o peso. Agora a corrida é natural, a pessoa e bem-estar. E vicia. Então, é uma coisa boa que vicia muito. Só fazendo mesmo, viu? Mas altamente aconselhável. Tá certo. O assunto tá bom demais, mas infelizmente o programa está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a presença de vocês, Glaucia. Boa noite, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Quer mandar um beijo para alguém, um abraço? Sua hora. Obrigada, Lu, pelo convite. Obrigada, meninas. Eu quero agradecer a minha mãe e meu pai, que cuida dos pequenos quando a gente precisa competir. E agradecer o Renan, que tem me apoiado totalmente, a equipe, a William e o pessoal todo da equipe. Um recado para as mulheres como você já tem filhos e... A gente arruma tanto tempo para limpar a casa, arruma tempo para isso, para aquilo.
arrumar tempo para um exercício vai fazer muito melhor para você e para todo mundo em volta, assim, a família fica melhor, assim, total. Então arruma um tempinho, meia horinha, você já vai estar fazendo uma caminhada, um trotinho, começa que vai ver o retorno. Tá certo, Renan, boa noite, obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de vir falar o bem da corrida. Então não viemos falar de pódio, de equipe, então a gente representa, é feliz por estar com pessoas tão capacitadas, igual o William, mas não vou ficar falando o nome de cada um, porque de repente são 70 e a gente gosta, 70, 80, gosta demais deles. Então hoje o agradecimento a todos os corredores de rua, de todas as equipes de Americana, da região, de Campinas, tem a equipe da Cuca lá, que é enorme, então a todos. Mas eu quero agradecer, sim, Agradecer ao Zap, que é padrinho meu e do Renan na corrida, se for ver e aos mesmo. nossos incentivadores, da Esper Embalagens, que está auxiliando, ajudando a gente aí, porque também não é tão barato igual o pessoal fala, né? Hoje a gente começou a querer elitizar. Então, uma corrida de rua, o pessoal paga 65, 70, 80 reais a inscrição. Você vai buscar o kit antes, de repente em Campinas, você paga pedágio de deslocamento, um lanche, você já vai gastar mais 60, 70 reais. Daqui a pouco você gasta 150 reais em uma corrida. Então, tem que ter um respaldo, não digo nem patrocínio, não é ganhar nada em cima disso, mas você conseguir fazer isso, representar, é uma responsabilidade a mais, você está com uma marca, com uma empresa, seriedade, então a pessoa acredita em você, então você tem que honrar, senão você não corre pela Triaction, não corre pela Esper, não corre. Então agradecer aí a todas as pessoas que acreditam em mim, me apoiam, e agradecer a Deus e pedir saúde, e vamos correr até onde dá, não tem moleza não. Quer passar o endereço do... O endereço é www.triactionteam.com.br. Tá aí no VT? Isso, exatamente. Então lá o pessoal já... E o e-mail da Glaucia, ela é artista plástica, então está unindo também Adesivos Gal. Isso. Tá marcado esse adesivos. Adesivos Gal. Gal, é. Adesivosgal@yahoo.com.br. Exato, então, adesivos de corrida, de corredores, então ela faz as vendendo artes muito dela também, esporte, voltada a esporte. Começou com um adesivo lá para a equipe e acabou pegando gosto pessoal. Adesivos Gal. Isso. é Gal. Gal, Isso. @yahoo.com.br. Belezinha. É isso aí, só Agradeço agradecer. a presença de vocês, o programa foi muito bacana, bastante educativo. Bruna, boa noite. Boa noite, quero agradecer a participação de todos. E se a sua participação não foi comentada aqui, você vai receber a resposta em breve pelos atletas. E eu quero agradecer também ao meu professor, eu posso? Deve. Ao meu treinador, que está me ajudando a entrar nesse mundo aí da corrida. Muito obrigada, Olha. Fausto. Um beijo para você. Boa noite, meninas. Boa noite para vocês, para os convidados também. Boa noite para você em casa. E até a próxima semana. Um beijo para todos. Tá aí, Mr. Mega Hair, Renata. Boa noite, Lu. Boa noite, convidados. Muito obrigada pela presença de vocês. É lindo ver um casal como vocês estarem juntos, treinando juntos e passando isso para as próximas gerações. É disso que o Brasil precisa, né? Mostrar que saúde nós temos e precisamos nos exercitar. Boa noite a todos. Sejam felizes nesse feriado prolongado aí e muito sol pra gente nesse feriado. Um beijo para minha mãe Ivani e um beijo para o Alan também. O que me sobra é para você aí de casa um super boa noite. Semana que vem a gente está de volta. Não sai daí que em seguida a gente tem o Boletim do Lente Esportiva com o Luiz e com o Paulo Filé, trazendo todas as informações do que está rolando, do que está pegando no futebol e no esporte no geral aí no mundo, né? Semana que vem a gente está de volta. Até mais. Tchau, tchau. Olá, estes são os destaques do Boletim Lente Esportiva desta quinta-feira. Audax faz 2-0 no 15 e segue na Copa Paulista. Velo surpreende e vence o Penapolense em pleno Tenente Carriço. Noroeste utiliza a vantagem do empate e é um dos semifinalistas. Corinthians e Vasco empatam no Décio Vita pela Copa do Brasil Sub-20. Leão da 13 vai estrear em casa contra o 15 de Piracicaba. Na Sul-Americana, Grêmio e São Paulo vencem e fazem a primeira vitória nas oitavas de final. LAF e LINAF, os destaques do futebol amador. Veja a situação também do seu time no Campeonato Brasileiro.
Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Boletim Lente Esportiva. Boa noite, meu caro amigo Paulo Filé. Boa noite, meu caro Luiz Henrique, amigo assinante ligado aqui no canal Net Cidade, voltando mais uma vez para falar em futebol, em esportes da nossa região, a nível estadual e nacional e até internacional. Hoje temos uma pauta recheada de novidades para o assinante Net Cidade, começando pela Copa Paulista. Copa Paulista que no último final de semana viveu momentos decisivos, principalmente para os clubes aqui da nossa região. O 15, por exemplo, perdeu quando ninguém mais esperava a desclassificação do Inhoquim. O 15 perdeu para o Audax em pleno Barão de Serra Negra por 2-0, quando poderia ter perdido até por 1 gol. Haja vista a condição conseguida na cidade de Jaguariúna, quando o 15 venceu em Jaguariúna por 2-1, tendo ampliado a vantagem. O 15 jogava por 2 empates ou 2 resultados iguais e acabou ampliando essa vantagem com a vitória na casa do adversário. Porém, em Piracicaba, perante mais de 3.500 espectadores, o 15 decepcionou a sua torcida, acabou levando 1 e 2 gols na sequência, fez com que a máxima do futebol de que 2-0 é um resultado muito perigoso prevalecesse e acabou fora da Copa Paulista. Portanto, o Audax do estrategista Antônio Carlos Zago segue adiante na competição, meu caro Luiz Henrique. O 15 que entra em recesso e dispensa 24 jogadores que não fazem parte aí dos planos da comissão técnica e aguarda o retorno de Sérgio Guedes, ele que foi emprestado aí, o primeiro técnico emprestado da história do futebol brasileiro lá para o Sport Recife, e até o final de 2012 é o 15 de Piracicaba aí, portanto, dando adeus à Copa Paulista. Mas quem está firme na Copa Paulista, meu caro Luiz Henrique, é o Velo Clube de Rio Claro, né? A gente chega lá em Rio Claro, sinal da Net Cidade, e parabéns aí para a cidade de Rio Claro, porque o Velo, após o empate em casa com o Clube Atlético Penapolense, foi a Penápolis com muita dificuldade, viu, Luiz? Pensando até que já estava eliminado. E aí o que aconteceu, Luiz Henrique? Aí foi a zebra, digamos, em termos, foi sorte e parabéns para a equipe do Velo Clube, conseguiu a classificação para as semifinais da Copa Paulista, joga o primeiro jogo agora em casa, né, Filé? E o Penapolense, que era tido como o bicho-papão da competição até esse momento, um adversário muito difícil quando atua nos seus domínios, no Tenente Carriço. A torcida em Penápolis é muito atuante, mas mesmo assim o Velo Clube foi a Penápolis, venceu por 2-0, fechou a boca de muita gente que achava que o Velo era azarão. E já é um dos componentes, um dos 4 semifinalistas da Copa Paulista versão 2012. E ainda falando sobre a Copa Paulista, Luiz Henrique. Muito bem, outro semifinalista é a equipe do Noroeste, que agora utiliza a vantagem do empate aí nas semifinais. O time dirigido lá pelo Moisés Egert, ele que foi rejeitado, aí, vamos dizer assim, pela equipe do Rio Branco aqui, dispensaram ele, e se deu muito bem lá na equipe do Noroeste, é um dos semifinalistas aí, portanto, da Copa Paulista. Após o empate na primeira partida em Capivari por 2-2, o Norusca fez 1-1, jogando em casa, frente aí ao capivariano, beneficiando-se aí do regulamento, passa a próxima fase, as semifinais, com o direito de jogar pelo empate, Filé. Pois é, dentre todos os técnicos que começaram a competição, inclusive ele próprio no Rio Branco Esporte Clube, o Moisés Egert já é o 4º técnico, sendo um dos 4 semifinalistas, já é, na pior das hipóteses, o 4º técnico em termos de resultados numéricos nessa Copa Paulista. Portanto, parabéns aí ao Moisés pelo resultado e parabéns ao Norusca, né? O Noroeste, apesar de que o capivariano, que é daqui da nossa região, acabou deixando prematuramente a competição. Nós temos os números, né, meu caro Luiz Henrique? Temos, coloca na tela pra gente a tabela da final aí da Copa Paulista, já tá lá na terceira fase, os jogos aí realizados na última rodada, no dia 28/10, a Penapolense perdeu para o Velo Clube, 2-0, belo resultado do Velo Clube, jogando fora de casa. O Noroeste empatou com o Capivariano, agora tem o direito de jogar por 2 empates. E nos jogos da noite, né, em Piracicaba, uma das surpresas dessa competição, o 15 perdeu para o Audax por 2-0 e lá na Fonte a Ferroviária venceu o Grêmio Osasco por 3-1 e fica também
com uma das vagas. Aí a gente tem agora os confrontos para a próxima fase. Daqui a pouco o pessoal da UEM já coloca na tela para gente. Vou colocar a próxima. Isso, olha ali, ó. Os confrontos para a próxima fase, a quarta fase. A semifinal da Copa Paulista, Velo Clube Noroeste, jogando aqui em Rio Claro, e Audax e Ferroviária. Atentando aqui, o Velo Clube, o Noroeste, joga no dia 3/11, no sábado, às 7 da noite. E no domingo, às 10 da manhã, Audax pega a Ferroviária aí nas semifinais da Copa Paulista. Noroeste e Ferroviária tem o privilégio de jogar por 2 resultados iguais, né, e encerram o mata-mata em casa, né, tanto Ferroviária quanto Noroeste somam nessa situação de confronto direto, tanto com o Velo Clube quanto o Audax. A Ferroviária enfrenta o Audax com uma campanha melhor, encerra em Araraquara. E o Noroeste enfrenta o Velo também com a campanha melhor na somatória, fechando, portanto, lá em Bauru, na cidade sem limites, a sua participação nas semifinais. Desses 2 jogos, saem os 2 grandes finalistas que estarão disputando uma vaga na Copa do Brasil 2013, meu caro Luiz Henrique. A gente que é daqui do canal Net Cidade, da região, torce aí, apoia o time do Velo Clube, que é o único representante daqui da nossa região. Agora passando lá para Copa do Brasil Sub-20. Filé foi lá ontem, lá no Décio Vita, e vai falar do jogo entre Corinthians e Vasco, né, Filé? Pois é, antes salientar que o público de Americana gosta de futebol, sim. Ontem, mais de 3.000 pessoas presentes ao estádio Décio Vita, realmente um contingente até surpreendente para alguns. Para mim, não. Eu acho que o espetáculo é que faz com que o público vá ao jogo. E ontem, um jogo pela Copa do Brasil Sub-20, Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista e Clube de Regatas Vasco da Gama do Rio de Janeiro, na categoria Sub-20, equipes que disputam já as oitavas de final dessa competição. Lembrando que dessa fase em diante já não vale aquela situação da Copa do Brasil que 2 gols na casa do adversário eliminam o adversário. Ontem, por exemplo, apesar do empate em 1-1, se o Vasco tivesse vencido o Corinthians por 2 ou mais gols de diferença, não teria eliminado o Corinthians. O jogo de volta no Rio de Janeiro irá acontecer da mesma forma. Quanto ao jogo de ontem, o Vasco saiu na frente, surpreendentemente, o zagueiro Antônio Carlos do Corinthians deu uma vacilada tremenda. A bola sobrou por Morano, centroavante da equipe vascaína, que não perdoou, fez a sua condição de artilheiro. E no gol de empate do Corinthians, uma boa jogada individual do capitão Giovani, uma jogada bonita, deu um corte no zagueiro e colocou no ângulo do jogador Jordi, né, do goleiro Jordi. Não é o Jordi Guerreiro lá do 15 de Piracicaba, não, é o Jordi, goleiro da equipe Sub-20 do Vasco da Gama. Mas, apesar do resultado adverso ao Corinthians, né, que foi a equipe da casa ontem, a torcida gostou bastante do espetáculo, um jogo muito movimentado. Agora a classificação para a próxima fase fica por conta do jogo a ser realizado no Rio de Janeiro, ainda em data a ser marcada pela Confederação Brasileira de Futebol. Lembrando que neste jogo nós fizemos um resumo e você vai acompanhar aqui na programação Net Cidade os melhores momentos. Contamos com a presença de José Henrique de Carvalho nos auxiliando aí nas dúvidas de arbitragem, ele que passou por uma cirurgia de tendão de Aquiles e está em fase de recuperação e promete em 2013 voltar aos gramados. Um grande abraço ao José Henrique de Carvalho, agradecendo inclusive a colaboração com o canal Net Cidade ontem à noite no Décio Vita. Muito bem, agora falando do União Agrícola Barbarense, o Leão da 13 saiu a tabela do Campeonato Paulista da Série A1 em 2013. O Leão da 13 vai estrear em casa contra o 15 de novembro, 15 de Piracicaba, na volta aí da Elite Paulista. Participou nessa semana lá do congresso lá na Federação Paulista e acho que tem a tabela no GC dos jogos aí, se puder colocar. Dos jogos do União, né? O jogo não temos, então prevê o primeiro jogo aí contra o 15 de Piracicaba, além do 15 de Piracicaba, jogar contra a Ponte Preta. Os times grandes que vão vir aqui a Santa Bárbara são o Santos e o São Paulo, Filé. E o União Agrícola Barbarense faz os últimos reparos, as últimas adaptações no Antônio Lins Ribeiro Guimarães, para que na primeira partida, em janeiro do ano que vem, esteja tudo em ordem, os alvarás liberados. E costuma-se dizer que esse clássico, esse pequeno derby do interior, né, entre 15 e União Agrícola Barbarense, é o jogo da amizade, uma vez que as torcidas são consideradas torcidas irmãs, né, até por conta de uma certa rivalidade da torcida do 15 com a torcida
do Rio Branco Esporte Clube. Então, por afinidade, a torcida do União Agrícola Barbarense acaba apoiando ao 15 e vice-versa. Então, farão o jogo da amizade. Normalmente, eles fazem um churrasco antes na porta do estádio. É uma condição muito legal, viu, Luiz? Eu acho que até é atípico isso no futebol. Muito bem. Agora, passando para a Sul-Americana, na noite de ontem, tivemos 2 jogos aí, o Grêmio contra o Milionários e o Universidade do Chile contra o São Paulo. Falando um pouquinho do Grêmio, com gostinho de quero mais, assim foi a estratégia do Grêmio nas quartas de finais da Copa Sul-Americana 2012, jogando na última terça-feira, hein, Filé? Foi na terça-feira e lembramos que a torcida do Grêmio esperava um resultado um pouco mais dilatado, até porque o jogo foi no Olímpico, né? O Grêmio teve um volume de jogo muito maior, mas não conseguiu traduzir esse volume de jogo em gols. O 1-0 magro serve para que o Grêmio vá jogar o jogo de volta no estádio do Milionários, né, lá em Guayaquil, por conta de apenas um empate. Então, o Grêmio, apesar de ter construído uma pequena vantagem nessa primeira partida, já lhe vale a condição de poder jogar pelo empate lá em Guayaquil contra a equipe do Milionários, equipe que eliminou o Palmeiras, né? Diga-se de passagem. E agora sim, ontem, Luiz Henrique, o São Paulo venceu a Universidade do Chile 2-0 lá na casa do adversário. Esse resultado teve um fato pitoresco, porque o William José, que é um atacante muito contestado na equipe do São Paulo, quando entra, não deixa por menos. E ontem, nada mais, nada menos que consignou os 2 gols da equipe São Paulina, fica quietinho para a torcida, aquelas coisas que o jogador gosta de fazer essas coisas, né? Faz o gol, ao invés de comemorar, né? Extravasar a alegria, faz cara de sério e faz para a torcida ficar quieta e tal. Mas tudo bem, o William José fez os 2 gols do São Paulo. O São Paulo abre uma grande vantagem, porque a partida de volta com a Laú será aqui no Morumbi, no estádio do Morumbi, em São Paulo, na capital paulista, e aí o São Paulo tem praticamente um pé assegurado na final da Sul-Americana desse ano, meu caro Luiz. Muito bem, é uma bela chance aí do tricolor do Morumbi chegar aí a Libertadores da América. A gente está com saudade lá do São Paulo, na Libertadores da América, filé. Agora falando da Linaf e da LAF também, agora o destaque do futebol amador, começando com a Linaf. Temos um VT aí que a minha amiga Sheila Pereira foi lá em Santa Bárbara do Oeste acompanhar Santa Bárbara e Limeira. Coloca na tela pra gente ver como é que foi. Vamos lá, o árbitro autorizou e começa aqui a bola rolar a bola aqui no Centro Social Urbano de Santa Bárbara do Oeste. Mirella jogou a bola direto pro gol e a Catrine pegou. Sobra de bola para Patrícia novamente, joga para a área. Que defesa da Taína. Liberado. Cobrança foi quase gol da equipe de Limeira, hein? Sobra de bola para a camisa 14. A Dani tentou ali, o que aconteceu ali? E o juiz apita o final de jogo aqui em Santa Bárbara do Oeste, no Centro Social Urbano. Santa Bárbara 0, Limeira 0. Tá então, o jogo da Linaf, um empate sem gols, a narração da Sheila, né? A Sheila que tá uma exímia Sheila Bueno aí do canal Net Cidade. Que beleza, hein? Exatamente, fazendo bem aí o papel de narradora, uma das possíveis narradoras aí dos voluntários do canal Net Cidade. Só retificando, gente, eu falei que o jogo do São Paulo seria no Morumbi, não será. Será no Pacaembu. Então o tricolor do Morumbi manda o jogo de volta contra o Laú no estádio municipal do Pacaembu, na capital paulista. Então, onde eu disse Morumbi, entenda-se Pacaembu, né, Luiz? Ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo faz parte. Muito bem, agora falando da elite do futebol brasileiro, é o Campeonato Brasileiro 2012, vamos começar lá com Corinthians. Já coloca na tela pra gente os gols do último jogo aí do Corinthians no Brasileiro. Se puder colocar, faz favor, rapidinho pra gente. Não, o Corinthians. Aí, tá na tela já. Tá, então, o gol do Paulo Guerreiro, do Corinthians, né? contra o Vasco. Paulo Guerreiro na pancada ali. O resultado que acabou ajudando o São Paulo Futebol Clube, né? Dando uma ducha de água fria na equipe vascaína, na equipe comandada
ainda pelo Roberto Dinamite. Alguns falam que o Roberto quer ir embora e tal, mas eu não acredito. Eu acho que tudo é um charminho para que venham mais patrocínios, para que o Roberto Dinamite tenha mais condição de trabalho, mas o Corinthians com esse resultado atinge aquela pontuação que o Tite fazia questão de ter para tranquilidade, de não ter nenhum risco de rebaixamento, e agora sim, agora o Tite vai fazer treinos, né, as últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, treinos de luxo, diga-se de passagem, entre aspas, para que o Corinthians possa se preparar adequadamente para o Campeonato Mundial no final do ano. Esse sim, o grande objetivo do Corinthians no ano de 2012, Luiz Henrique. Muito bem, na tela agora os gols e a sacolada. O São Paulo que foi jogar no último domingo lá em Recife contra a equipe do Sport, já está na tela aí, a sacolada do São Paulo para cima do Sport Recife, o Sport que começou ganhando, aí no tiro de fora da área. Que belo gol, que pancada, hein, Filé? Foi lá onde a coruja dorme. Destaque, o Luiz Henrique, para a atuação do Lucas, né? O Lucas, do goleiro? o Lucas, depois da sua negociação, jogou muito esse jogo aí. Vem numa crescente técnica, está cada vez mais afinado, né, para fazer parte aí do elenco do Paris Saint-Germain a partir do ano que vem. Ele foi negociado, mais um gol do Lucas, olha aí, por baixo das pernas do goleiro Magrão. Magrão quer morrer com uma bola dessa. A gente que conhece o Magrão, que atuou aqui no Rio Branco Esporte Clube, sabe do brio desse goleiro, né? Tomar um gol por baixo da perna pro Magrão. E aí o pênalti em favor do Sport, o gol de honra. E o Rogerião aí quase né, na tentativa da defesa, mas o São Paulo teve a base dessa sua boa atuação contra o Sport, o Lucas, a individualidade do Lucas aparece muito bem. A gente até comentou no Lente na segunda-feira, né? Se conseguisse o São Paulo ou o Ney Franco na sua formação tática na possível estreia do Ganso, contar com Lucas, Luiz Fabiano, enfim, o time do São Paulo teria um ganho muito grande. O próprio Oswaldo, que também vem se constituindo num bom jogador, ele que era do Figueirense, vem apresentando bons resultados no São Paulo. Então o São Paulo, além de estar credenciando-se para a Copa Libertadores da América do ano que vem constituindo uma boa base. Parece que o Ney achou a espinha dorsal do tricolor do Morumbi, meu caro Luiz Henrique. Muito bem, agora falando do Santos, da minha amiga Juliana Cetem, o Santos que enfrentou a equipe do Náutico, já coloca na tela pra gente dar uma olhadinha aí nos melhores momentos, tá aí? Aí a jogada da equipe do Náutico levando perigo. O Santos, na verdade, não vem apresentando bons resultados, né? E aí um bom futebol a equipe do Santos, né? Mais um jogo na Vila Belmiro. Já não tem chance nenhuma também no Brasileiro, né, Fernando? Mas tem que pensar que o ano de 2013 está aí, né? Aí foi o pênalti cometido, cartão amarelo, o pênalti cometido sobre o atacante do Náutico. O Náutico ainda perdeu esse pênalti, né? Correu o risco de perder esse jogo aqui. Um empate sem gols, mas com sabor de derrota, né? Porque o Santos Futebol Clube tem a obrigação de fazer o resultado na Vila Belmiro contra qualquer time, né? O Santos, mesmo enfrentando um time de nível dos grandes do brasileiro, teria que mandar o jogo como favorito, como é o caso da última rodada contra o Palmeiras, né? Então, o Palmeiras já se preocupa muito por esse resultado contra o Santos, que é um dos pontos que ele conta e muito. Mas tá aí o empate sem abertura de contagem entre Santos e Náutico acontecido na Vila Belmiro. O Santos já começa a fazer um balanço 2012, Muricy já sabe que continua para o ano que vem e tem em seus planos o Santos a manutenção do Neymar. Mas cá entre nós, na minha opinião, vai ser muito difícil a diretoria conseguir segurar o Neymar na Vila. Até porque o Neymar já tem sido muito hostilizado pelos adversários do Santos aqui em nível de Brasil, né? E já não tem mais um bom ambiente quando atua pelo Santos. E aí faz-se necessário um ambiente melhor para o Neymar poder exercer o seu bom futebol, e eu tenho certeza que é por aí. E pelo dinheiro que o Neymar não vai resistir 2013, eu tenho a impressão que o Neymar carimba o passaporte, para onde eu não sei, mas que não deve permanecer no Santos, eu tenho quase certeza, meu caro Henrique. Muito bem, agora lacrando o caixão, como diria. Nossa! Aí, o Palmeiras que foi até Porto Alegre e perdeu aí para Internacional, tá aí os gols na tela. Mas esse jogo tá aí, da grande polêmica, né? O Palmeiras abriu o placar, né? Começou vencendo. Mas esse jogo tem uma polêmica instalada, né, Henrique? Esse jogo está suspenso por enquanto, né? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva pediu que a CBF não
exerça ainda a consignação dos pontos em favor da equipe do Internacional de Porto Alegre, por causa do tal do gol de mão do Barcos, né? Parece que o argentino gosta de fazer gol de mão, né? O Maradona já aquela vez na Copa do Mundo fez o gol que ele mesmo batizou o gol de La Mano de Dios, e agora vem aí o Barcos, né? Com Lo Remo de Dios, Barcos tem remo, né? Lo Remo de Dios. Então o Barcos fez o gol, ficou muito claro que o gol foi feito com a mão, houve uma participação de um extracampo, né? Houve uma informação, vamos dizer assim, ao quarto árbitro, ao observador da Confederação Brasileira de Futebol, e por conta dessa informação o gol acabou sendo anulado. Não relatou nada de anormal na súmula o árbitro da partida, porém, mesmo assim, o Superior Tribunal de Justiça opta por suspender a princípio, né, os pontos. Isso não quer dizer que a partida já foi suspensa. A CBF vai acatar ou não essa decisão do Superior Tribunal de Justiça para ver se marca um novo jogo ou se mantém o resultado de Internacional 2, Palmeiras 1, sem o gol de Barcos, 2 com o gol de Barcos com a mão. Luiz Henrique. Muito bem, na tela pra gente rapidinho conferir a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, como é que ficou os resultados e a classificação lá. O Fluminense lidera praticamente já erguendo o caneco aí, faltando 4 rodadas, né? Faltando 4 aí já computados os pontos de ontem, né? O Flamengo e o Vasco, o Flamengo e o Atlético Mineiro empataram em um gol, né? Então o Atlético ali com 64 pontos em segundo lugar já tem computados o ponto conseguido, já tem computado o ponto conseguido no jogo de ontem contra o Flamengo. Essa tabela já está atualizada. O Grêmio vem na terceira posição com 60 pontos, na quarta o São Paulo com 58, Luiz Henrique. Na zona da degola, lá o Sport em 17 com 33 pontos, o Palmeiras com 32 pontos, o Figueira com 29 pontos e o turista aí do brasileiro, o Atlético Goianiense, com 23 pontos ganhos já na segunda divisão do Brasileirão em 2013. Lembrando que o Palmeiras fica aí a 5 pontos do primeiro time fora da zona de classificação e briga muito ainda o Verdão para que possa, né, sair dessa situação muito difícil e bastante vexatória para a sua torcida, até porque não está nos planos do Palmeiras ainda, né, a disputa da Série B do ano que vem. O Palmeiras vai lutar ainda heroicamente, bravamente, vai contar com o resultado dos outros. É muito difícil isso, é verdade, mas não é impossível. Então, enquanto a matemática permitir, eu tenho certeza que o torcedor palmeirense não vai abandonar o time e também não vai perder as esperanças, meu caro Luiz Henrique. Na tela pra gente também, se puder colocar os próximos jogos aí do Brasileirão 2012, a 34ª rodada, tá no finalzinho, tá. No sábado. 2 jogos aí no sábado às 19h30, Grêmio enfrenta a Ponte Preta, o Cruzeiro pega o Santos. Às 21 horas o Flamengo pega o Figueirense. Já no domingo, às 5 da tarde, o Vasco pega o Sport, o Palmeiras enfrenta o Botafogo. Ainda às 5, São Paulo e Fluminense se enfrentam, agora eu acho que no Morumbi, né? Não tenho dúvida disso. No próprio sábado, no domingo, aliás, às 17 horas, o Atlético Goianiense recebe o Corinthians em Goiás. Às 19h30, a Portuguesa enfrentará o Bahia no Canindé. Às 19h30 também Coritiba e Atlético de Minas se enfrentam em Curitiba. E ainda às 19h30 do domingo, o Náutico enfrenta o Internacional de Porto Alegre, lá no Recife, lá no Campo dos Aflitos, meu caro. Pode colocar na tela pra gente esses últimos resultados, pra gente falar rapidinho. O Fluminense venceu 2-1 Curitiba, o Santos empatou com o Náutico, Ponte Preta venceu em casa 1-0 Cruzeiro, Corinthians 1-0 no Vasco, a Internacional 2-1 no Palmeiras, o Botafogo na sacolada 4-0 contra o Atlético Goianiense, Figueirense empatou em casa 0-0, o Sport perdeu lá em casa, lá no Recife, 4-2 para o São Paulo, o Bahia empatou em casa 1-1 com o Grêmio, o Atlético Mineiro empatou com o Flamengo em 1-1. Muito bem, meu caro amigo Paulo Filé, tudo que é bom dura pouco. Boa noite e obrigado pela sua companhia. Agradeço também a situação da gente poder novamente ter levado as informações do esporte aí até a sua sala, na sua telinha, sempre em companhia do meu amigo Luiz Henrique. A gente, às quintas-feiras, manda aqueles tradicionais abraços. Para quem hoje, Luiz Henrique? Muito bem, vou mandar o meu abraço lá para Comercial de Versil, do meu amigo Zé, para André, para Renata, para Karen Gomes e para minha vozinha, que está
tá melhorzinha agora do braço, vó. Fica com Deus. Um abraço, gente. Obrigado pela sua companhia e sua audiência. E até a próxima quinta-feira. E o meu abraço de hoje vai lá pro Carlos. O Carlos e o Simon. Estamos em falta com vocês. Vamos levar aí o DVD que você ganhou aqui no Lente Esportiva, viu, Carlos? Fico devendo essa passagem aí, mas vamos pagar sim. E sempre com Deus no comando, a gente volta sempre às quintas-feiras aqui com o Boletim Lente Esportiva. Até mais na próxima quinta-feira. Tchau, boa noite.